Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É com imensa alegria que estamos aqui hoje, para dar início e comunicar aos nossos queridos e queridas educadores do Brasil, que a partir de hoje, todas as quintas-feiras, aqui no canal do YouTube, às 14 horas e às 20 horas, nós teremos atividades virtuais para os educadores, Então, às 14 horas, nós teremos um orientador e às 20 horas teremos outro orientador fazendo atividade para educadores, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É com imensa alegria, então, que a gente está dando início a essas atividades, tá bom? Gostaria de iniciar dizendo, caso você tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta para nós, educadores, o e-mail é educadores@sni.org.br. Nós vamos hoje, nessa atividade, falar um pouquinho sobre o tema da era da comunicação não violenta nas relações pais, filhos, professores e alunos. Porém, em se tratando de ser a primeira de uma série de sequências de atividades, nós vamos fazer um pouquinho a retrospectiva dos educadores dentro da Seichonoye. Educadores dentro da Seichonoye, na sede central da Seichonoye do Brasil, iniciou em 1969 as atividades dos educadores na sede central da Seichonoye do Brasil. Porém, essas atividades, elas eram realizadas vinculadas ao departamento de preletores. Então, educadores iniciou as atividades como um departamento da superintendência das atividades dos preletores. O que isso significa? Significa que quando o representante dos educadores nas suas regionais tinha um interesse de fazer alguma atividade para educadores nas escolas, eles dependiam do aval e da autorização do presidente dos preletores nas nossas regionais. Isto ocorreu até o ano de 2008. Em 2008, na gestão da nossa querida diretora-presidente, professora Maria Murakami, ela, então, extinguiu o departamento de educadores e criou, então, a superintendência das atividades dos educadores. E aí, educadores, então, deixou de ser um departamento dos preletores e passou a ser uma superintendência. Toda vez que eu vou fazer um pouquinho esse histórico, essa retrospectiva dos educadores, eu costumo brincar assim, que essa separação, ela não foi de forma litigiosa, Ao contrário, essa separação, ela ocorreu de forma muito amigável, Tanto que hoje
o nosso presidente dos educadores na regional, que tem um bom relacionamento com o presidente dos preletores, ele tem praticamente que um meio caminho andado, né? Se educadores, a partir de 2008, deixou de ser um departamento, né, e passou a ser uma superintendência, isso significa que nós não estamos mais subordinados ao presidente dos preletores, mas hoje estamos subordinados ao supervisor da nossa regional, ok? Então, hoje, quais são, então, as denominações, Luiz? Como que se denomina? Quando nós nos referimos aos educadores nas regionais, então, o nosso representante, ele é chamado de presidente da Associação Regional dos Educadores, e aí o nome da regional, ok? Quando nós nos referimos a educadores na sede central, aí é superintendência das atividades dos educadores, né? Bom, nesse contexto, né, de sair da condição de departamento e chegar à condição de superintendência, houve aí uma caminhada, né? Então, em 2008, nós tivemos o nosso primeiro superintendente, que é o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, né? Ele ficou como superintendente dos educadores de 2008 até 2020. E aí, então, esse ano, a partir do dia 1º de março desse ano, de 2020, o preletor Marcos Rogério, ele saiu da superintendência dos educadores e hoje ele está como superintendente das atividades dos preletores. E aí, então, escolhido pelo SEDOC, fui nomeado superintendente das atividades dos educadores, né? Quando o professor Marcos Rogério, ele assumiu a superintendência das atividades dos educadores, na época, o nosso presidente doutrinário da Seichonoye para a América Latina era o professor Yoshio Mukai. E o professor Yoshio Mukai chamou o professor Marcos Rogério no seu gabinete e fez o seguinte pedido para ele: preletor Marcos, agora que educadores é uma superintendência, eu gostaria, né, que o trabalho da superintendência fosse bastante focado no nosso público-alvo, que são os educadores. E então, nós, com esse pedido do professor Yoshio Mukai, nós, na nossa reunião da SEC, que é o Conselho Executivo Central dos Educadores, fomos discutir um pouquinho como que a gente podia intensificar ainda um pouco mais essa atividade dos educadores nas escolas. E aí, então, surgiu a nossa ideia da criação de um curso chamado Ciclo de Estudos da Educação da Vida, que é conhecido como CEV, é uma sigla, né? A sigla CEV significa Ciclo de Estudos da Educação da Vida. E de onde surgiu a ideia, né, de realizarmos, então, esse curso? Porque lá em 2008, o cenário que nós tínhamos naquele momento era assim: aqui na Seichonoye, nós assistíamos uma belíssima palestra de um preletor, de uma preletora ou líder da iluminação, e dirigíamos a ele o seguinte convite: preletor, preletora, gostei tanto da sua palestra, você pode repetir essa palestra na escola que eu dou aula? E aí o que nós ouvíamos dos preletores era: em escola não. Então havia lá em 2008 um mito que falar para professores, principalmente dentro da sua escola, era algo muito difícil. E na reunião da SEC,
né, da Comissão Executiva Central dos Educadores, nós percebemos, poxa, se nós temos excelentes preletores que não se encontram aptos e preparados para poder atuar conosco nas escolas, cabe a nós, da Superintendência dos Educadores, a capacitação, a preparação, né, para que eles possam, então, nos auxiliar. E foi, então, que aí surgiu o curso Ciclo de Estudos da Educação da Vida. Esse curso, ele tem como público-alvo preletores, líderes da iluminação e profissionais da área da educação. Quando nós nos referimos a profissionais da área da educação, nós estamos envolvendo todos envolvidos dentro de uma escola. Diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico, professor, merendeira, secretária, bibliotecária, todas as faxineiras, todas as pessoas que atuam dentro de uma escola de forma profissional. E aí, então, esse curso é oferecido por quase todas as regionais que nós temos hoje no Brasil, e esse curso, ele é um curso presencial, né, em que nós oferecemos, então, o curso tem a duração de 3 anos, e anualmente nós fazemos uma média de 8 encontros por ano, né, para poder, então, fazer essa capacitação. Eu queria aproveitar esse momento, né, e falar para vocês que, assim, eu não sou preletor, eu não sou LI, eu não sou profissional da área da educação, isso me impossibilita de participar de um curso? Claro que não. E aí eu queria, então, trazer um exemplo para vocês. Esse curso, quando nós tínhamos ele lá na sede central, né, num determinado ano, uma das funcionárias, né, me comunicou, olha, Luiz, tem uma senhora que ficou sabendo do curso, ela não é preletora, ela não é líder da iluminação, ela não é profissional da área da educação, mas ela disse que vai fazer esse curso. E eu falei, bom, se ela está dizendo que vai fazer o curso, quem somos nós para dizer que não? Deixa ela fazer o curso. Só para vocês entenderem um pouquinho como o contexto ele pode mudar. Então, ela começou a fazer o curso, como eu disse para vocês, são 3 anos, e no primeiro ano, quando a gente abria para os alunos, né, discutirem, debaterem, ela sempre dizia assim, eu não sou professora, mas eu sou mãe, e eu entendi isso do texto. Isso durante o primeiro ano. No segundo ano, o discurso dela era o mesmo, né? Eu não sou professora, eu sou mãe, e eu entendi isso do texto que a gente está discutindo aqui. No terceiro e último ano do curso dela, o discurso dela mudou. E ela dizia assim, eu sou mãe, não sou professora, mas eu sou estagiária na escola, voluntária na escola que a minha filha estuda. Então, percebe? O curso estimulou essa aluna de tal forma que ela sentiu a necessidade e a vontade de voluntariar na escola que a menina dela estudava. Recentemente, eu encontrei a nossa amiga, né, na academia de Ibiúna, e ela veio me abraçar dizendo assim, preletor, queria contar uma novidade para você. Isso foi esse ano, em janeiro, lá na academia de Ibiúna. Ela me disse assim, em dezembro agora, foi a minha colação de grau, e eu me formei como psicóloga. Ela estudou psicologia, né? E eu abracei ela assim, de uma forma tão, né, apertada, e disse, puxa, parabéns, que beleza, né? A escola também precisa de profissionais competentes da área da educação, porque esse diálogo entre educação e a psicologia
é um diálogo que favorece muito o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, eu queria dizer para vocês, né, que estamos à disposição na superintendência para as sugestões de vocês, para dúvidas, como que eu faço para ter dentro da minha escola um representante da educação na Seichonoye, né, na educação da vida, através do e-mail educadores@sni.org.br. Então, esse foi um pouquinho do histórico, né, da caminhada aí dos educadores dentro da Seichonoye do Brasil, para que a gente possa, então, dar início a essa sequência de atividades que vamos ter a partir de hoje, todas as quintas-feiras, às 14 horas e às 20 horas, uma outra atividade com um orientador diferente, para poder, então, toda quinta-feira, nós criarmos, né, um pouquinho esse elo, né, para a gente poder se conectar, tá bom? Então, agora nós ficaremos com um momento de oração. Muito obrigado. Oração para concretizar um lar repleto de felicidade. O grande amor de Deus preenche todos os cantos do meu lar. O amor não julga com frieza e intransigência, pois ele é a própria harmonia. O amor faz-nos descobrir as qualidades do próximo. Quanto mais amor dermos ao nosso próximo, maior será a nossa alegria íntima. O amor, ao contrário da água do poço que diminui quando a tiramos sem parar, não diminui nem seca, por mais que o distribuamos a grande número de pessoas. Onde está repleto de amor de Deus, não existem insegurança, medo, enfermidades, pobreza. O meu lar está repleto de amor de Deus e por isso nele não existe nem sombra dessas coisas negativas. Onde está repleto de amor de Deus, estabelecem-se infalivelmente a paz e a harmonia. O meu lar está repleto de amor de Deus e por isso nele reina a completa paz e harmonia. Nele não se verifica nenhuma espécie de atrito, revolta ou desarmonia. O meu lar é um verdadeiro paraíso. É o reino de Deus refletido na terra. Os habitantes do reino de Deus jamais se divertem falando mal dos outros. Assim também são os habitantes do meu lar. Nenhum deles tem o mau gosto de fazer da maledicência um tema de conversa. Os habitantes do reino de Deus falam somente de coisas boas, falam das virtudes e qualidades dos outros, louvam as suas boas ações, as boas palavras, palavras de amor, louvor e exortação constituem para os habitantes do reino de Deus alimento que lhes nutrem a alma. O mesmo acontece com os habitantes do meu lar, que é a concretização de Deus na terra. Eles nutrem-se constantemente com boas palavras, isto é, palavras de amor, bondade, louvor e exortação, e por isso suas almas são sadias e belas. Como reflexo disso, seus corpos também são sadios e belos. A grande sabedoria de Deus preenche todos os cantos do meu lar, e comprovando-se a verdade de que onde reina a sabedoria de Deus, não existem ilusões e trevas de espécie alguma. No meu lar não existe uma pessoa sequer que pratique atos insensatos ou que fracasse. Guiados a cada instante pela sabedoria de Deus, todos os membros da minha família trilham juntos o caminho do progresso, gozando de perfeita saúde, prosperidade, harmonia e felicidade. Deus, sou profundamente grato a vós por preencherdes o meu lar com amor infinito, sabedoria infinita, saúde infinita, riqueza infinita, alegria infinita e harmonia infinita. Deus preenche cada aposento e cada cantinho desta casa com amor, sabedoria e harmonia, e por isso aqui não há o mínimo espaço para coisas negativas e sombrias. Em cada aposento da minha casa está manifestado o belo cenário do mundo da imagem verdadeira, onde os querubins brincam alegremente no lindo e perfumado jardim celestial. Deus,
Agradeço-vos por protegerdes sempre este lar, derramando incessantemente sobre ele a vossa vida, o vosso amor, a vossa sabedoria e as vossas dádivas, e preenchendo-o com radiosa felicidade e infinita harmonia. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Dando continuidade, então, a esse nosso primeiro encontro, né, aqui nesse canal maravilhoso de comunicação, vamos agora, então, falar um pouquinho do tema que é proposto para o encontro de hoje, né? Da era da comunicação não violenta nas relações entre pais, filhos, professores e educadores. Bom, queria dar boas-vindas, principalmente às pessoas que estão participando pela primeira vez, não conhecem ainda a Seichonoye ou recentemente começaram a seguir a Seichonoye, conhecer a Seichonoye. Meu nome é Luiz Antônio Gomes, eu sou professor e preletor da Seichonoye. A minha formação dentro da educação ocorreu no curso técnico em magistério. E aí, uma vez concluído, né, o magistério, eu já comecei a atuar como professor alfabetizador, o que é muito raro, né, dentro da educação. O universo da educação, ele é um universo muito feminino, em especial na área da alfabetização. Aí o governo do estado de São Paulo exigiu que nós, professores de primeira a quarta série, tivéssemos uma graduação universitária. E aí, então, a minha graduação universitária eu fiz em letras com habilitação em português e inglês. Né? Sou casado, minha esposa também é professora, também é preletora da Seichonoye, e temos um filhinho que hoje, né, está com 12 anos, recentemente completou 12 anos, e o Vitor, hoje, ele é muito mais do que um filho para nós. O Vitor é um professor bastante exigente, que nos obriga, entre aspas, né, a nos refletirmos em relação a ser um pai cada vez melhor, um cidadão cada vez melhor, e aí, então, ele sempre procura colocar a gente nos eixos, né? Então, a gente brinca que hoje a gente não tem só um filho dentro de casa. A gente tem um professor que nos dá grandes lições. E falando um pouquinho, né, sobre essa questão dos nossos filhos serem nossos professores, é dessa forma que a Seichonoye, através da educação da vida, vê o princípio e o conceito da educação, né? A educação da vida, ela não parte de um preceito, de um conceito, né? Que o meu filho não sabe e eu vou ensiná-lo, o meu aluno não sabe, eu vou ensiná-lo. Mas parte de um princípio de que meu filho, ele também pode me ensinar alguma coisa. Portanto, nós vemos a educação como uma via de mão dupla. É óbvio, é claro que tem coisa que cabe a mim, enquanto pai, ensinar para ele e, enquanto professor, ensinar para os nossos alunos, os nossos educandos. Mas, com esse olhar da educação da vida, a gente também dá a oportunidade para os nossos filhos, para os nossos educandos, que eles também podem nos ensinar alguma coisa, né? Então, esse tema que está proposto para nossa conversa aqui hoje, né? Queria chamar de conversa e não de palestra, né? Essa nossa conversa aqui de hoje, nós vamos utilizar o livro da coleção A Verdade da Vida, o volume 7, tá? Para quem está chegando pela primeira vez, a Seichonoye tem duas grandes coleções. De capa amarelinha, A Verdade da Vida, e de capa verde, A Verdade. Tá? Então, da coleção A Verdade da Vida, que tem 40 volumes, nós vamos utilizar hoje o volume 7. Tá? E o volume 7, ele tem como subtítulo Vida Cotidiana.
né? Então, é a prática da educação da vida na vida cotidiana, ou seja, no dia a dia. É no dia a dia que nós vamos, então, aplicar a educação da vida. O ensinamento da Seicho Noye, ele é maravilhoso, ele é fantástico. E a sua eficácia a gente comprova através das nossas práticas, através de pequenas práticas que a gente vai utilizando no dia a dia e, assim, praticamente que sem que a gente perceba, tudo vai se transformando, tudo vai se mudando, né? É claro que para isso, né, eu preciso estar aberto às mudanças. Eu preciso estar aberto a aceitar as mudanças, né? Então, por exemplo, quando eu conheci a Seicho Noye, uma das coisas que eu tinha muito pouco era a paciência, eu tinha muito pouca paciência. E o ensinamento foi me mostrando aos poucos que se eu não mudasse, o outro também não iria mudar, né? Aliás, né, vamos dizer aqui, a gente sempre espera que o outro mude, a gente espera que o outro faça, eu não vou fazer porque ele não fez, né? Se ele não fez, por que eu vou fazer? E essas justificativas é que acabam interrompendo a nossa evolução, né? Dentro desse tema que a gente fala hoje, que é da era da comunicação não violenta, é importantíssimo que a gente perceba isso. Não espere que o outro tome atitude. Não espere que o outro faça e porque ele não fez, você não vai fazer. Porque a ideia, né, não é entender quem está certo e nem quem está errado. Ao contrário, na Seicho Noye, a gente utiliza muito pouco esse conceito de certo e errado, né? O que nós utilizamos muito aqui na Seicho Noye, até para definir se for preciso, se está certo ou errado, é uma tríplice adequação: pessoa, hora e lugar. Se você é a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo, está tudo certo, né? Aí, olha que interessante, queria trazer um exemplo para vocês, para a gente perceber que às vezes não é tão simples assim essa adequação, né? Eu já era preletor da Seicho Noye e dava aula numa escola, e o período que eu dava aula tinha mais ou menos uns 600 alunos. E um belo dia, eu cheguei para dar aula de manhã, e a coordenadora pedagógica da minha escola disse para mim assim: Luiz, hoje é aniversário da diretora. Por que a gente não aproveita que as crianças estão todas aqui no pátio em fila, esperando os professores para levar para as salas, a gente não aproveita esse momento e canta um parabéns para a diretora? Eu falei, ai, que legal, que ideia bacana. Aí eu falei, então você puxa o parabéns e a gente canta. Ela assim, eu não, eu tenho vergonha. Eu falei, beleza, deixa que eu faço isso então. Só que, como que nós cantamos parabéns aqui na Seicho Noye, né? Então vamos supor que é meu aniversário. Então aqui na Seicho Noye, as pessoas gritam assim, e para o Luiz tudo, e aí todo mundo concorda, tudo. Mas no senso comum não é assim. Quando eu puxei o parabéns, né, que eu disse, pessoal, só um minuto de silêncio, hoje é aniversário da diretora, vamos cantar parabéns? Vamos! Parabéns! E aí, quando terminou o parabéns, eu me esqueci que não estava na Seicho Noye e gritei assim para os alunos. E para a diretora tudo! Os 600 alunos gritaram, nada! Eu falei, não, peraí, o professor errou, vamos de novo? Aí eu entrei no senso comum, vi que da tríplice adequação eu era a pessoa certa, né? Na hora certa, só que no lugar errado em relação ao senso comum. Eu admiti que eu errei, né? O professor nunca erra, mas ali eu tive que admitir, o professor errou, né? E eu gritei novamente, e para a diretora nada. Aí sim, os 600 alunos gritaram,
tudo. Falei, bom, agora tá tudo certo, né? Então, esse exemplozinho eu trouxe para vocês, para a gente perceber assim, nossa, parece que é tão simples essa coisa do pessoa, hora, lugar, mas não é bem assim, né? Então, a gente precisa perceber nessas relações, como o tema disse, né? Da era da comunicação não violenta, nas relações entre pais, filhos, professores e educandos, né? O que a gente tem que perceber, e aí o mestre fala muito aqui no livro A Verdade da Vida, volume 7, é a importância de haver entre as pessoas um respeito muito grande. Você não precisa concordar comigo, mas você precisa me respeitar, né? Então, queria mais uma vez trazer um exemplo para vocês, né, de um aluno. Eu orientava bastante as mães dos meus alunos, até com as práticas da Seichonoye, mesmo sem citar o nome Seichonoye, mas utilizava muito as pequenas práticas que a Seichonoye nos orienta durante a prática do dia a dia, né? E essa mãe desse meu aluno, ela chegou para mim e disse assim, professor, o que é que eu faço, né? Eu não concordo com as atitudes do meu filho. E aí eu disse para ela assim, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Seu filho não precisa concordar com você. Você não precisa concordar com seu filho. O que vocês precisam é se respeitar. Ah, mas e aí? Então eu vou ser obrigada a concordar mesmo não concordando? Eu disse, não foi isso que eu falei. Eu só disse para a senhora, quantos anos tem seu filho? Claro que eu sabia a idade dele, né? Quantos anos tem seu filho? Ah, meu filho tem 13 anos. Eu falei assim, mãe, ele está entrando na adolescência. Você quer desafiar um adolescente? É você não concordar com ele. Então, você vai dizer que não concorda, só que você vai pegar essa frase e vai botar essa palavra e vai pôr lá no final da frase. Então, você vai começar a sua frase assim, ó. Filho, a mamãe te ama, a mamãe te respeita, mas eu não concordo com você. Aí eu falei, mãe, se você fala dessa maneira com seu filho, primeiro, você está dizendo que o ama. Segundo, você está dizendo que o respeita. Terceiro, você está dizendo que não concorda. Como é que alguém vai se sentir desafiado se ouviu da boca da mãe que ama, que respeita, mas que não concorda, né? Então, nessas relações entre pais e filhos, professores e educandos, a gente precisa fortalecer essa relação de respeito, né? Mas aí tem uma outra questão que eu queria também dialogar aqui com vocês, é essa questão do respeito. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim, fulano não me respeita. E a gente diz, não é verdade. Não é fulano que não te respeita. É você que não se respeita. Desculpa, tá, gente? Né? Mas é simples assim. Vou novamente trazer um exemplo para vocês, prático dessa questão do se respeitar. Nessa mesma escola que eu dava aula, 600 alunos por período, um belo dia, uma professora me dirigiu a seguinte pergunta. Professor, por que os alunos dessa escola, eles te respeitam tanto? Você não dá aula para os 1.200. E a gente percebe que eles te respeitam muito. Por que acontece isso? Aí, é claro que eu dei a ela o direito de não ouvir a resposta. E eu perguntei assim, professora, você tem certeza que você quer ouvir essa resposta? Não, tenho sim. Eu falei, professora, não, pode falar. Então eu disse para ela assim, sabe, professora, esses 1.200 alunos, eles me respeitam por 2 motivos, e não tem o terceiro. Primeiro, eu me respeito. E segundo, eu também respeito esses alunos. Não concordo com uma série de atitudes deles, mas eu respeito eles,
Porque se eu quero ser respeitado, eu também preciso respeitar esses alunos, né? Então, concordar não é passar a mão na cabeça, não é fazer de conta que não entendeu, que não está acontecendo nada. Não, não é isso não, né? Respeitar e concordar é você fazer isso de forma verdadeira, né? Então, primeiro, eu me respeito. O respeito que esses alunos têm por mim, eles captam da vibração que existe entre o respeito que eu tenho por mim mesmo. E aí eu queria, sabe, fazer uma provocação em relação a isso com vocês. Se a pessoa que mais deveria lhe respeitar não lhe respeita, que é você mesmo, como que a gente vai cobrar que o outro faça isso com a gente mesmo, né? Então, na falta de alguém que não me respeite, eu faço isso comigo mesmo, está errado. Não é isso. E quando a gente discute as questões, né, da educação não violenta, a gente está falando disso, de não ser fundamentalista, de não ser tem que ser desse jeito, né? As pessoas têm o péssimo hábito, infelizmente, né, de medir o outro com uma régua que a gente acha que está certo. Por exemplo, você mede o frio do outro com o seu frio? Você mede a fome do outro com a fome que você está sentindo? Não pode. A gente não pode fazer isso, né? A gente precisa respeitar a individualidade do outro, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas não fazem isso por mal. Medir o seu frio pelo frio do frio do outro pelo seu, não faz por mal, mas está errado. Não está certo isso, né? Então, aqui no livro A Verdade da Vida, volume 7, o professor Masaharu Taniguchi, né, o fundador da Seiichi Noye, ele nos fala de uma coisa que até então, antes de conhecer o ensinamento da Seiichi Noye, antes de fazer a leitura, né, dos livros da bibliografia da Seiichi Noye, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Quando ele fala aqui dessas relações, né, entre pais e filhos, professores e educandos, da perda do controle, né? E olha o que ele fala aqui. A perda do autocontrole dentro do lar provém do afrouxamento do espírito. Olha isso, gente. E aí eu queria, né, fazer aqui uma paráfrase nesse pequeno texto aqui do mestre, de dizer para vocês que, olha, a leitura fica perfeita quando diz assim: a perda de autocontrole dentro da sala de aula provém do afrouxamento do espírito. Então, essa frase, né, a perda de autocontrole dentro do lar, a gente pode adaptá-la também em relação ao nosso local de trabalho, né? E aí, o que ele fala aqui desse afrouxamento do espírito? Na verdade, assim, em relação ao âmbito do lar, é porque quando você entra dentro do seu lar, a sensação que você tem é que ali você pode tudo, e não é bem assim. Quando você entra na sala de aula, que você fecha a porta e que você está ali, a sensação que você tem é que ali você pode tudo. Ah, eu sou o professor aqui, quem manda aqui sou eu, entre aspas, né? E aí, nesse momento, há o afrouxamento do espírito, né? E que não deve acontecer esse afrouxamento do espírito, né? Não é porque eu entrei dentro do meu lar que ali eu posso falar qualquer coisa, o que eu quero e do jeito que eu quero. Porque daí a gente está desrespeitando o outro, né? A gente está desrespeitando as pessoas que a gente convive dentro do próprio lar, a gente está desrespeitando os nossos educandos também, né? Então, esse afrouxar... e até, assim...
a ideia que se tem no conceito de que eu entrei dentro da minha casa e ali eu posso qualquer coisa, é essa justificativa, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não é bem assim, né? Queria também aproveitar esse momento e explicar para as pessoas que principalmente estão começando a conhecer o ensinamento da Seichonoye, que muitas vezes nos livros da Seichonoye, nas palestras, né, nas atividades da Seichonoye, a gente usa muito a expressão Deus, como por exemplo, seu filho não é seu filho é filho de Deus. Né? Então eu quero assim aproveitar esse momento e dizer para vocês assim, quando nós nos referimos à expressão filho de Deus, à expressão Deus, nós não estamos falando de um único Deus, um Deus único, em detrimento às outras religiões, né? Quando a gente fala da palavra Deus, nós não estamos nos referindo a uma única religião, ao Deus de uma única religião. Não é desse Deus que a gente está falando, né? Porque quando a gente fala na palavra Deus, a gente procura não interferir na intimidade religiosa de cada pessoa. Você pode ter a sua religião, eu posso ter a minha religião, e a gente conviver pacificamente, como diz o tema, né, da Era Não Violência, porque nós nos respeitamos, né? Então, quando a Seichonoye fala de Deus, a gente está falando de um Deus que criou todo o universo, inclusive todas as religiões, né? E a gente está falando de um Deus na sua essência, né? Então, esse Deus que a gente fala aqui da Seichonoye, ele não macula a religião de ninguém, né? Então, assim, quando nós respeitamos a religião de todas as pessoas, independente da religião que ela professe, a gente está respeitando a essência, o Deus do interior de cada uma dessas pessoas, né? E eu falo isso porque, às vezes, as pessoas ficam incomodadas, né, com essa questão. No livro A Verdade da Vida, volume 14, o 7 é que a gente está usando hoje. Na Verdade da Vida, volume 14, o mestre tem um texto que ele inicia com a seguinte frase: se você tem problemas com a palavra Deus, fique tranquilo utilizando a palavra vida, com V maiúsculo. Tá? A vida com V maiúsculo é a própria vida de Deus. Então, fique tranquilo, se a palavra Deus te incomoda por algum motivo, utilize a palavra vida, natureza búdica, né, os nossos irmãos budistas, a própria essência da natureza, né? E eu me lembro que uma vez um amigo meu, ele foi fazer palestra numa escola, e aí, lá pelas tantas, ele falando, né, com os professores, ele disse assim, olha, uma coisa que a gente precisa entender é que nossos filhos não são nossos filhos, são filhos de Deus. E uma professora levantou o braço e disse assim, eu não concordo com você, meu filho é meu filho, sim. E aí, na hora, ele... Claro, né, para não bater de frente, para evitar o conflito, ele entendeu que o que ela estava confundindo é o filho carnal e o filho espiritual, da essência. Então ele disse para ela assim, professora, eu vou te fazer 3 perguntas. Se você souber responder com exatidão as respostas, eu vou dizer que você está certa, e eu reconheço que eu estou errado. E ela ficou tranquila, porque ela pensou assim, ele vai perguntar qual é a data de nascimento do seu filho, com quantos quilos ele nasceu, quantos centímetros, né? E ficou tranquila. Aí ele vira para ela e diz para ela assim, quantos centímetros, quantos metros, né, tem o intestino do seu filho? Não responda a pergunta, tem a segunda. Quantos quilômetros de artéria tem o corpo do seu filho?
E ela olhando para ele. Ele assim, terceira e última pergunta. Quantos fios de cabelo tem na cabeça do seu filho? E aí ela olhou e falou, realmente, eu não sei te responder com exatidão. Ele falou, então, você não sabe responder, mas Deus sabe. Deus sabe exatamente quantos, né? É claro que, assim, ele fez de uma forma muito tranquila, e aí ele explicou para ela, mãe, quando eu digo que seu filho não é seu filho, eu não estou dizendo que você não pariu o seu filho, né? O filho carnal, o filho fenomênico, foi você, né? Ele foi gerado no seu ventre, você tem o dia, a hora, o minuto, os segundos que ele nasceu, você tem os centímetros que ele nasceu, você tem quantos quilos, né? Isso tudo se refere ao seu filho carnal, mas quando a gente olha para o nosso filho carnal, a gente tem que ter um olhar que avança um pouquinho mais e lembrar, dentro desse corpo carnal existe um espírito, né? Existe uma essência que precisa ser respeitada, né? Isso também, gente, em relação aos nossos alunos, aos nossos educandos, né? São danados, são terríveis, aprontam algumas coisas, né, que às vezes a gente tem que ser um pouco mais firmes com eles, mas presta atenção, ser um pouco mais firme não significa ser estúpido, né? Às vezes a gente tem que ser um pouco mais firme com eles, mas isso não significa que a gente não reconhece a beleza da essência que existe dentro de cada um dos nossos educandos, né? E eu vou dizer para vocês uma coisa, vou confessar aqui uma coisa. Um dos momentos mais difíceis da minha vida, e olha que não foram poucos, aconteceu no ano de 2002, né? O ano que a minha mãe partiu para o mundo espiritual. E nesse ano eu estava lecionando numa escola para uma turma de 4ª série. Eram alunos do 4º ano. Foi um momento tão duro, foi um momento tão difícil, e nesse momento, literalmente, quem me carregou no colo foram os meus alunos, né? Então, todo dia quando eu chegava para dar aula, principalmente logo em seguida que mamãe faleceu, todos os dias, em cima da minha mesa, tinha uma balinha, tinha um bilhetinho escrito, professor, nós amamos você. As meninas, às vezes, levavam uma flor. Então, todos esses pequenos gestos deles, uma bala, uma flor, um bilhetinho, era uma forma que eles encontravam de diminuir o meu sofrimento, né? Num primeiro momento, a separação é muito dura, mas aos poucos, e principalmente com o auxílio deles, eu consegui superar essa fase. Hoje, eu sinto muita saudade da minha mãe, mas aquela dor que eu sentia no momento da separação, isso eu não sinto mais, né? E eu sou eternamente grato a esses meus alunos do 4º ano, que hoje já são moços. Eu recebi recentemente a notícia que dessa turma do 4º ano, um dos meus vizinhos, né, o filho deles, que foi meu aluno nessa mesma turma. Hoje ele está casado, já é inclusive papai, ele foi papai bem jovem, né? Mas eu quero exemplificar para vocês, em relação a essa comunicação não violenta, a essa relação, o quanto a gente pode perceber assim, que são relações que são construídas diariamente, praticamente o tempo inteiro, né? E pequenas reflexões. Por que ele me disse isso? O que tem por trás da fala desse meu aluno? Por que meu filho me disse isso, né? O que tem por trás da fala dele? Então, a gente precisa ficar um pouco mais atento, vamos dizer assim, né? Em relação, não ao que ele está dizendo, mas o que ele não disse e está por trás do que ele está me dizendo, né? A clássica
explicação disso é: mamãe, eu te odeio. Na verdade, ela não está dizendo que odeia a mãe, né? Ela só está dizendo com outras palavras, mamãe, eu te amo, só que ela não sabe dizer isso. Eu assisti uma vez uma palestra do psiquiatra, né, Isamitiba, e na sua palestra ele disse o seguinte: ninguém sente falta daquilo que não conhece, né? Se eu não sinto falta do amor, é porque provavelmente eu não conheço esse amor. E alguém precisa mostrar que é possível se amar, que é possível se respeitar, né? Se eu não sinto falta de respeito, é porque eu não conheço o respeito. Então, alguém, porque não eu, porque não você, com seus filhos, ou você que é educador, como eu, né? Por que não nós não mostrarmos para esses alunos, para esses educandos, para os nossos filhos, que é possível, sim, viver dentro de uma sociedade onde a gente se respeite mutuamente, né? Então, na Seichonoye, nós temos várias práticas, como eu disse no início, né, dessa nossa conversa, que a eficácia do ensinamento são as práticas. Então, busque práticas, mentalizações, sou filho de Deus, meu filho é filho de Deus, sou perfeito. E nós temos uma prática na Seichonoye, que está nesse livro Minhas Orações, que é a oração para perdoar, né? Então, às vezes a gente não perdoa o outro achando que ele é que tem que nos perdoar, como eu já falei uma vez, né? Mas independente de quem é que tenha feito, tome você a iniciativa de iniciar esse processo de reconciliação, né? Shakespeare, ele tem uma frase fantástica. Então Shakespeare, ele diz assim, olha, guardar mágoa de alguém é como tomar um copo de veneno querendo que o outro morra, né? Você quer se vingar do outro, toma um copo de veneno querendo que ele morra, só que, na verdade, quem está morrendo aos poucos somos nós, que não perdoamos. Então, queria, para entrar aí na reta final desse nosso bate-papo, fazer com vocês, então, a oração do perdão, tá? Que depois, quem tem em casa esse livrinho, né? Minhas Orações, na minha edição está na página 16. No livreto da meditação Shinsokan também consta essa oração e mentalização que nós vamos fazer agora, tá bom? Então, gostaria que vocês fechassem os olhos, quem quiser e fique à vontade para assumir a posição de oração, que é juntar as palmas das mãos, ou simplesmente fechar os olhos e respira profundamente. Inspira o ar pelo nariz e solta pela boca. Inspira o ar pelo nariz e quando soltar o ar pela boca, solte suas tensões. Inspira o ar pelo nariz e quando soltar o ar pela boca, solte todos os seus medos, preocupações e através dessa inspiração e expiração, serene a sua mente. E aí, então, reflita, nesse exato momento, existe alguém que eu preciso me reconciliar? Se a sua resposta for sim, mentalize essa pessoa, onde quer que ela esteja, mesmo que seja no mundo espiritual. Mentalize essa pessoa. Mentalize essa pessoa diante dos seus olhos fechados, né? E dirija essa mentalização a essa pessoa que você escolheu. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo, eu a amo, e você me ama também. Eu e você
somos um só perante Deus. Eu o amo, eu a amo, e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus lhe perdoa, portanto, eu também lhe perdoo. Deus lhe perdoa, portanto, eu também lhe perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. Muito obrigado, muito obrigado. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolvem a mim e o outro. Eu o amo e ele me ama. Eu o compreendo e ele me compreende. Entre nós não há mal entendido algum. Quem ama não odeia, não vê defeito, não guarda rancor. Amar é compreender o outro e não exigir o impossível. Deus lhe perdoa, portanto, também lhe perdoo. Através da divindade da Seichanoye, perdoo e envio-lhe ondas de amor. Eu amo você, eu amo você. Repita muitas vezes a essa pessoa que você escolheu a mentalização. Eu amo você, eu amo você. Muito obrigado. Fim da mentalização. Dessa forma, então, estamos encerrando esse encontro. Profundamente agradecido a todos vocês por essa oportunidade de refletirmos um pouquinho mais sobre a educação no nosso lar, na educação no âmbito escolar. Estamos à disposição de todos os senhores, através do e-mail educadores@sni.org.br, para tirar as suas dúvidas ou enviar sugestões. Ok? Então, muito obrigado. Deus abençoe cada um dos senhores e seus familiares. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A todos, muito obrigado. É com muita alegria que trago a cada um de vocês esse livro que acabou de ser lançado, Santuário Roso, o Templo da Cura Divina, do preletor Eduardo Nunes da Silva. Aprendemos através dos ensinamentos da Seichanoye que os nossos antepassados são as raízes da nossa vida. É através deles que sustentamos toda a árvore da nossa vida, de todos os descendentes. Os nossos pais representam o tronco. Este livro, além de trazer a doutrina da Seichanoye, que nos foi legada pelo mestre Masaharu Taniguchi, demonstrando como devemos expressar a nossa gratidão, em especial, ele tem um contexto mais voltado para explicar sobre o Santuário Roso do Brasil, mas ao mesmo tempo fala também do Santuário Roso do Japão. No dia 6 de setembro de 2020, deste ano, nós realizaremos a festividade do Santuário Roso do Brasil. Eu peço a cada um dos senhores que, além de estudar os assuntos relacionados com a doutrina da Seichanoye, no que tange aos nossos antepassados, em especial através da leitura desse livro, que acabou de ser lançado, pedimos a colaboração no sentido de cada um dos senhores enviarem os registros espirituais para a festividade do Santuário Roso do Brasil, que é a grande festa espiritual. É o maior evento espiritual realizado pela Seichanoye do Brasil. Contamos com cada um dos senhores. Muito obrigado.